Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa 17ª aula remota de matemática, ok? Nesse vídeo, eu vou fazer aqui apenas uma explanação acerca desse tópico aqui, transformações geométricas, ok? Nós vamos falar um pouco sobre rotação, translação, questão de simetria, tá certo? E o principal objetivo dessa aula, é essa aqui. É isso aqui, é reconhecer e construir figuras obtidas por composições de transformações geométricas. Pode ser translação, reflexão ou rotação, com o uso de instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. Como a gente não tem esses softwares de geometria dinâmica, vocês poderiam usar aí, na casa de vocês, vocês poderiam usar, podem usar, transferidor, esquadro, régua, ok? Mas o que a gente mais vai usar é lápis mesmo, ok? Lápis, régua. E, bom, no caso, quando a gente trabalha com esse tópico, a gente usa muito malha quadriculada, mas no caso de vocês, caso vocês não tenham, vocês podem muito bem utilizar as próprias folhas do caderno de vocês, ok? Vocês podem desenhar linhas na vertical, porque no caderno de vocês tem linhas na horizontal, não é isso? Vocês podem desenhar linhas na vertical, de tal forma que a distância entre as linhas seja a mesma entre as linhas do caderno de vocês, ok? Aí fica... dá para trabalhar assim, tá bom? Então, a primeira transformação geométrica que tem no livro de vocês aí, só lembrando, aí no livro de vocês começa na página 85 esse tópico, tá certo? Então tem aí, ó, translação. Então, o que é uma translação, né? Translação é o deslocamento de uma figura dada por um vetor. Então, um vetor nada mais é do que uma setinha, ok? Representada por uma seta. É claro que a definição de vetor é um pouco mais elaborada que isso, ok? Mas de início, vocês podem admitir como vetor sendo uma reta, uma semi-reta orientada, tá certo? Então tá aqui, pode ser representada por um segmento orientado que indica a direção, o sentido e o deslocamento. Então nesse caso aqui, é nesse sentido aqui, ó. Então isso aqui, se a gente fizer o deslocamento, vai produzir uma outra figura igual a ela, à direita, certo? Então, tá aqui, ó. Nesse caso aqui, nós temos esse triângulo ABC. Então, se a gente fizer uma translação dessa figura aqui, de acordo com esse vetor aqui, então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esse segmento de reta aqui, nós vamos fixar aqui sobre o ponto A, e nós vamos riscar mesmo, com uma régua, certo? Nessa posição aqui, ó, de tal forma que o segmento ele esteja com essa inclinação, certo? Partindo, no caso aqui vai partir do ponto A, até chegar na altura do ponto C, só que levando em conta esse comprimento aqui, ó, de quadriculados aqui, ó. 1, 2, 3, ok? Subindo na altura de um quadriculado, a partir do ponto A, tá certo? Então tá aqui, ó, esse vetorzinho azul, ele está aqui, ó. Tá vendo? Bem aqui assim. Então, quando a gente faz esse desenho, então a gente vai determinar um outro ponto aqui. Esse ponto ele vai ser correspondente ao ponto A. Então, por isso que a gente vai chamar de A', certo? Nós vamos pegar mais dois vetores com a mesma posição desse vetor aqui. Um vai partir do ponto B. Nós vamos desenhá-lo na mesma posição desse aqui, só que a partir de B, certo? Subindo um quadriculado, e na distância de 3 quadriculados para a direita. Tá vendo aqui, ó? Ele sobe até a distância de um quadriculado e ele percorre 1, 2, 3 quadriculados na horizontal, até chegar nesse ponto B'. Esse ponto B' ele é correspondente ao ponto B. A mesma coisa a gente faz com C aqui, ó. É como se a gente desse Ctrl+C, Ctrl+V nesse vetor azul aqui, a partir do ponto C, certo? Então tá aquilo aqui, ó. Quando a gente fizer esse desenho, a gente vai determinar, nós vamos determinar um outro ponto, que é o ponto C', que é correspondente ao ponto C do outro triângulo. Feito isso, depois que a gente determina esses três pontos, é só unir, certo? Quando a gente une, a gente vai produzir uma figura idêntica à figura anterior, ok? Então, isso é típico da translação, tá certo? Então tá aqui, ó.
O vetor em azul indica a direção, o sentido e a distância do deslocamento. Note que cada ponto do triângulo translada de acordo com o vetor. Cada ponto, certo? Especialmente, né, os vértices, ok? Assim, o triângulo A', B', C' é a translação do triângulo ABC. Veja abaixo mais um exemplo de translação. Nós temos mais um exemplo aqui, né? Nesse caso aqui, o autor ele determina que o vetor ele é assim, não é? Ao longo da linha horizontal e tem um comprimento de 2 quadriculados. Então nós vamos desenhar 1, 2, 3, 4 vetores assim, a partir dos pontos aqui, certo? Então se eu desenhar esse vetor a partir do ponto G, então nós vamos chegar aqui, na distância de 2 quadriculados. Aqui eu marco o ponto G'. Vocês podem marcar com o lápis de vocês, certo? Ponto G'. A partir do ponto H, nós vamos determinar um outro ponto, que é o ponto H'. Cuidado, não é H' não, tá? É H'. A partir do ponto I, nós vamos determinar o ponto I'. E a partir do ponto F, o ponto F'. Depois que a gente marcou os 4 pontos, mais uma vez, né? É só a gente unir. E a gente vai determinar uma figura igualzinha, semelhante à anterior. Ok? Muito bem. Passando adiante aí. Agora vem a questão da rotação. Então, o que é a rotação? Rotação é o giro de uma figura em torno de um centro de rotação. Em determinado sentido, pode ser horário ou anti-horário, certo? No sentido das horas do relógio ou no sentido contrário, segundo um ângulo de rotação. Então, aí o autor coloca aí, ó, a figura abaixo foi rotacionada 60 graus no sentido horário. Sucessivas rotações de 60 graus, nesse sentido, produzem a figura em vermelho a seguir. Está aqui, né? Ó. O centro de rotação que o autor está dizendo é esse aqui, ó, esse pontinho, certo? Como ele está dizendo que o sentido é horário, então essa figura ela vai girar nesse sentido aqui. Ó. Então, quando ele girar para cá, vai produzir uma outra figura, que é essa daqui, ó, igualzinha à anterior. Então, se a gente girar outras vezes, né, sempre com uma rotação de 60 graus, nós vamos produzir várias outras figuras idênticas. Essa, depois essa, depois essa, depois essa. Então, nesse caso aqui, a gente diz que é uma rotação. Nesse caso aqui, são sucessivas rotações, né? Então, uma, duas, três, quatro, 5. Foram 5 rotações. Certo? Então, na figura acima, o centro de rotação é um vértice do polígono. Mas podemos escolher o centro de rotação em qualquer posição, inclusive externo ou interno à figura a ser rotacionada, certo? Então, esse ponto de rotação pode ser dentro, pode ser um vértice, okay? Pode ser um ponto aqui que esteja sobre essa linha aqui, sobre a linha do polígono, e pode ser um ponto mesmo fora do polígono, certo? Contanto que você faça a rotação da figura, num determinado ângulo, certo? Mais abaixo aqui tem ensinando como é que faz a construção de uma rotação com transferidor e compasso. Então, eu não vou cobrar isso aqui, ok? Porque a distância fica quase que impraticável. Né? Em sala de aula, talvez a gente pudesse fazer um trabalho melhor com isso aqui, mas eu peço que vocês leiam essa parte aqui, tá certo? Tentem compreender isso aqui. Se vocês tiverem compasso, transferidor também, vocês podem tentar fazer isso, ok? Aí qualquer dúvida vocês podem me perguntar.